Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre como procurar na internet por um psiquiatra perto de mim. Então, este podcast vai ajudar na sua busca por mais saúde mental, resultando em aumento na qualidade de vida. Porque, embora esse especialista seja raro em algumas localidades, ele pode se conectar com pacientes em todo o mundo através da teleconsulta. Isso também é útil para o acompanhamento de pessoas que passaram pela primeira consulta médica presencialmente, mas terão dificuldade para retornar em breve. Neste podcast, explico como encontrar o psiquiatra mais próximo, quais as principais atividades desse profissional e como funciona a consulta online. Sobre onde tem psiquiatra perto de mim. O psiquiatra mais próximo pode estar num consultório, clínica ou hospital nos arredores de onde você se encontra. Mas nem sempre é tão fácil achar ou conseguir uma consulta com esse especialista. Segundo dados da Demografia Médica 2023, no ano anterior havia 13.888 médicos especialistas em psiquiatria em todo o Brasil. Pode parecer uma quantidade razoável, no entanto, vale lembrar que a população brasileira chega a 208 milhões, de acordo com a prévia do Censo 2022. E as doenças mentais vêm se elevando consideravelmente em todo o mundo, em especial após a pandemia de Covid-19, que fez aumentar os transtornos depressivos em 25% só em 2020. Para se ter uma ideia do impacto, a Organização Mundial de Saúde alerta que 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental atualmente. Nesse cenário, é importante contar com o suporte do psiquiatra para combater crises e oferecer tratamento medicamentoso, por exemplo. Então, se você procura por psiquiatra perto de mim, a solução mais próxima pode estar na teleconsulta, onde você marca sua consulta por telemedicina. Ainda neste podcast, explico melhor como funciona. Sobre o que faz um psiquiatra. Ele é o médico que estuda, diagnostica e trata distúrbios da mente. Desde anormalidades leves até as mais graves são objeto de avaliação desse profissional, que se dedica também à promoção da saúde mental dos pacientes. Para isso, ele começa cursando uma graduação em medicina e, depois, uma especialização em psiquiatria para que obtenha o título de especialista. No total, são 6 anos de estudo para concluir a faculdade e mais 3 para completar um programa de formação em psiquiatria aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Uma vez titulado, o especialista atua fazendo a anamnese psiquiátrica, que é uma entrevista estruturada com o paciente, exame físico e solicitação de procedimentos complementares quando necessário. O psiquiatra pode escolher entre as seguintes áreas de atuação: psiquiatria da infância e da adolescência, psicogeriatria, psiquiatria forense, psicoterapia. Saiba quando procurar um psiquiatra. Apesar de esse especialista tratar crises psicóticas, por exemplo, ele não deve ser procurado só em períodos críticos. Pelo contrário, o psiquiatra pode ajudar desde que a identificação dos primeiros sintomas, a fim de evitar que se agravem e causem eventos que podem colocar a vida do paciente em perigo. Um exemplo é a elevação do risco de suicídio para quem sofre com depressão grave. Portanto, ao notar sinais típicos de doenças mentais, você já pode marcar uma consulta com um psiquiatra, favorecendo um diagnóstico precoce. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Fique atento ao seguinte sintoma: insônia, sonolência excessiva ou sono interrompido várias vezes durante a noite. Sensação de angústia ou ansiedade frequente, podendo surgir junto à dor no peito. Fadiga ou sensação de cansaço crônico. Alterações nos hábitos alimentares. Estresse frequente. Explosões emocionais constantes. Oscilações de humor. Dependência de substâncias lícitas e ilícitas. Pensamentos suicidas. Autoflagelo, que consiste em ferir a si próprio. Isolamento frequente. Tristeza, raiva, angústia e outros estados emocionais negativos constantes. Naturalmente,
Você também deve seguir com o atendimento psiquiátrico se estiver tratando algum transtorno mental ou fazendo uso de medicamentos que alteram o funcionamento do sistema nervoso central, como os psicotrópicos. O mesmo raciocínio vale caso tenha uma recaída depois que o tratamento acabar. Entenda como é uma consulta com psiquiatra. Ela tem início com a anamnese, passando para o exame físico e aplicação de avaliação psíquica. Tudo começa na entrevista com o paciente ou anamnese, que serve para entender a queixa que motivou o atendimento e obter dados do histórico de saúde. Ou seja, além dos sintomas físicos e mentais, o médico vai perguntar sobre o uso de fármacos, eventos importantes, comportamentos, ambiente familiar e de trabalho. Responda as questões da maneira mais honesta e completa que puder, pois elas auxiliam no diagnóstico e na escolha do melhor tratamento. Em seguida, vem o exame físico, que usa técnicas como observação e ausculta para verificar se há anormalidades nos sistemas do corpo. Caso o paciente esteja em crise, o primeiro atendimento se destina ao alívio dos incômodos, deixando o aprofundamento da investigação para as consultas seguintes. A partir do relato coletado durante a anamnese e exame físico, o especialista pode aplicar uma avaliação psiquiátrica que ajude a confirmar ou afastar sua suspeita clínica. Se necessário, ele ainda solicita exames complementares como o eletroencefalograma para eliminar a hipótese de ser uma doença neurológica, por exemplo. Uma vez dado o diagnóstico, o psiquiatra seleciona e orienta o paciente sobre o tratamento. Entenda como funciona a teleconsulta com psiquiatra. Saiba que esta é a melhor opção. A assistência online é semelhante à presencial, com a vantagem de dispensar o deslocamento do médico e do paciente. Isso ajuda no tratamento de pessoas em crise de agorafobia e síndrome do pânico, por exemplo, que nem sempre conseguem sair de suas casas com tranquilidade. Usando sistemas modernos como a plataforma de telemedicina Morse, essas pessoas recebem atendimento psiquiátrico com comodidade. Basta acessar o link para a sala virtual enviado no dia da teleconsulta. Depois, é só fazer o login para se encontrar com o médico num ambiente virtual seguro, que tem os dados criptografados. O profissional vai conduzir a entrevista, avaliação física e psíquica normalmente, finalizando com a prescrição de medidas medicamentosas ou não. Muitas vezes, a psicoterapia é indicada para ajudar na gestão das emoções de forma saudável, combinada a hábitos benéficos como atividade física regular. Caso seja preciso controlar hormônios, neurotransmissores e outras substâncias, o psiquiatra vai prescrever o remédio adequado, através da emissão de receita médica online em tempo real no sistema. Esse e outros documentos serão encaminhados ao paciente ou responsável no fim da teleconsulta. Aproveite e marque já a sua consulta online no site da Morse. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morse agora mesmo.